esposa mais famosa do rei Davi, mas seu filho se tornou muito conhecido. Podemos aprender alguma coisa com sua história difícil? Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Ahinoam, uma figura muitas vezes esquecida na Bíblia. Ela foi uma das primeiras esposas do rei Davi, mas seu nome não é tão conhecido quanto outros personagens bíblicos. A Bíblia não nos fornece muitos detalhes sobre sua vida, já que grande parte da atenção está voltada para os filhos dessas esposas, deixando as mulheres em segundo plano. No entanto, mesmo personagens menos destacados na Bíblia têm lições valiosas para nos oferecer. Isso também se aplica a Ahinoam. Vamos explorar um pouco mais sobre sua vida, seus filhos e o que podemos aprender com ela. Ela é descrita como a esposa do rei Saul, pelo menos em uma das passagens. No entanto, é importante mencionar que há divergências entre os estudiosos da Bíblia quanto a qual Ahinoam estava relacionada a Davi. Alguns acreditam que era a esposa de Saul, enquanto outros sugerem que poderia ser outra Ahinoam. É interessante notar que, na época, não era incomum que reis se casassem com as esposas de seus predecessores, após a morte destes. No entanto, a Bíblia parece indicar que Davi casou-se com Ahinoam durante os 7 anos em que estava fugindo do rei Saul. Isso levanta questões intrigantes sobre por que a esposa de Saul teria deixado seu marido para se casar com um fugitivo. Vamos analisar essa história em mais detalhes. Em 1 Samuel 25, descobrimos que Ahinoam era natural de Jezreel, que se tornaria o local da morte do rei Saul. Nesse período, Davi já estava casado com Abigail, mas a Bíblia não especifica quem se casou primeiro. Além disso, Ahinoam tinha um filho que poderia ter reivindicado o trono, não fossem suas ações terríveis contra Tamar. É importante notar também que Davi parecia ter se separado ou divorciado de Mical, filha de Saul, o que exploraremos em breve. Em 1 Samuel 27, sua conexão com a terra de Jezreel é mencionada novamente. Já em 1 Samuel 30, lemos que os inimigos de Israel, os amalequitas, sequestraram as esposas de Davi, incluindo Ahinoam. E em 2 Samuel 3, descobrimos que Ahinoam é a mãe do primeiro filho de Davi, Amnon. Falaremos mais sobre ele em breve. Quem veio primeiro, Ahinoam ou Mical, na vida de Davi? Os estudiosos da Bíblia têm opiniões divergentes sobre esse assunto. Sabemos que quando Davi já era um rei estabelecido e a Arca da Aliança chegou a Jerusalém, Mical ficou furiosa com Davi por louvar a Deus em praça pública. Como resultado, ela nunca teve filhos. Mas será que Davi a divorciou? Não exatamente. Quando Saul era rei e planejava matar Davi, Mical ajudou Davi a escapar de Saul. Depois disso, Saul a casou com outro homem. No entanto, quando Davi retornou de seu exílio de 7 anos, ele retomou Mical. As motivações de Davi para essa decisão não são totalmente claras na Bíblia, podendo ser políticas, como fortalecer sua posição como sucessor de Saul, ou pessoais, porque ele a queria de volta. Após o retorno de Davi, sua relação com Mical provavelmente não era feliz. Mical não conseguia ter filhos, e ela tinha várias outras esposas com quem competir. É provável que Ahinoam e as outras esposas não tenham sido discretas ao lembrar Mical de seu lugar. Nas culturas do Antigo Oriente Próximo, o valor de uma mulher era frequentemente medido pelo número de filhos que ela podia dar à luz. No entanto, o que é ainda mais intrigante é que nunca chegamos a conhecer verdadeiramente o caráter de Ahinoam. A Bíblia não nos oferece uma visão disso. Em vez disso, somos apresentados ao filho terrível de Ahinoam, Amnon. A Bíblia menciona que Ahinoam teve pelo menos um filho, mas é possível que tenha tido mais. As filhas frequentemente são omitidas em genealogias, embora não tenhamos essa informação. Contudo, há um filho que se destaca na narrativa bíblica, Amnon. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Amnon fica obcecado por sua meia-irmã Tamar, e para conseguir o que quer, finge estar doente, a isola e a assalta sexualmente. Não é exatamente o tipo de pessoa exemplar, não é mesmo? Embora não tenhamos muitas informações sobre seu caráter além disso, esse triste episódio nos diz muito sobre ele. Antes de tirarmos conclusões sobre as habilidades parentais de Ahinoam, é importante entender que ela pode não ter tido um papel significativo nisso. Provavelmente, ela teria aconselhado Amnon sobre suas possíveis responsabilidades reais, já que ele era tecnicamente o herdeiro do trono. No entanto, Ahinoam provavelmente contava com tutores e servos que o auxiliavam em sua criação.
Uma pessoa em particular teve um papel crucial na orientação de Amnon, seu primo Jonadab, que sugeriu o plano de fingir estar doente. Às vezes, quando alguém toma um caminho ruim, tendemos a culpar os pais. E às vezes, a má educação desempenha um papel importante. No entanto, há momentos em que os pais fizeram tudo o que podiam, tentaram educar seus filhos no caminho em que devem andar, mas os filhos ainda escolheram trilhar um caminho obscuro. Ahinoam, a esposa de Davi, enfrentou a tragédia da morte de seu filho Amnon, que foi assassinado por seu meio-irmão Absalão. Você provavelmente já ouviu falar de Absalão, pois ele posteriormente liderou um golpe contra o rei Davi e acabou sendo morto também. Mas no caso de Amnon, sua morte ocorreu quando Absalão o embriagou e o atacou. Absalão depois fugiu, possivelmente prevendo as graves consequências do regicídio. Quando o rei Davi não tomou nenhuma medida após o abuso de Tamar, seu meio-irmão Absalão decidiu agir por conta própria. No entanto, Absalão aprenderia mais tarde que essa abordagem nem sempre dá certo. Quando ele tentou novamente resolver as coisas sozinho, um dos homens de Davi o matou enquanto ele estava pendurado em uma árvore pelo cabelo. Podemos imaginar que, após a morte de Amnon, sua mãe Ahinoam deve ter ficado arrasada. Infelizmente, não temos informações sobre o relacionamento deles. Talvez não se conhecessem muito bem, ou talvez Amnon fosse um tesouro para Ahinoam, já que era seu único filho mencionado na escritura. É importante destacar que relacionamentos poliamorosos, como os que vemos na história de Davi, geralmente terminam em tragédia. Muitas pessoas apontam para a Bíblia e argumentam que ela não condena a poligamia, sugerindo que seja aceitável. No entanto, sempre que encontramos relações desse tipo na Bíblia, elas acabam em desastre. Mesmo que Abigail, Ahinoam, Agite e outras tivessem uma relação civilizada entre si, podemos imaginar que tenha havido uma competição constante. Conflitos, difamação e intrigas podem ter ocorrido enquanto essas rainhas esperavam que seus filhos se destacassem na busca pelo poder supremo em Israel. Ahinoam testemunhou Davi nos momentos mais desesperados de sua vida. Ela se casou com ele durante seus 7 anos de exílio, quando ele estava pobre, faminto e sem lar. Não havia garantias de que ele recuperaria seu trono ou que Saul pereceria na batalha. Ahinoam também compartilhou o luto de Davi quando ele perdeu 2 filhos em tragédias. Apesar de tudo isso, não há indícios de que Ahinoam o abandonou. Seu casamento poliamoroso com Davi pode não ter sido o ideal, mas tudo sugere que ela fez o melhor que pôde, permanecendo leal ao seu lado. Por último, Ahinoam era uma mãe enlutada. Ela conheceu a dor de perder um filho muito cedo em sua vida. Amnon provavelmente estava na casa dos 20 anos quando Absalão o matou. Não me interpretem mal. Amnon cometeu atos terríveis e era uma pessoa horrível. Mas por trás disso, ouvimos os soluços silenciosos de uma mãe. Alguém que o amamentou, ouviu suas primeiras palavras e testemunhou cada marco de seu crescimento. A Bíblia está repleta de histórias de mulheres que perderam seus filhos, como Herodes, que ordenou a matança de bebês e crianças em Belém. Raquel clama em desespero, recusando-se a ser consolada. Podemos imaginar a mesma dor para Ahinoam, e se já perdemos alguém querido, podemos compartilhar de seu luto. Devemos refletir sobre a experiência de luto de Ahinoam e de todas as mães que perderam seus filhos. Entender como a dor da perda é uma experiência universal e como podemos encontrar conforto e compreensão nas histórias da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada de empatia e reflexão. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.